eu sou a Priscila Laranjeira e você é bem-vindo ao Conversão, o podcast da TV JET. Se você está assistindo e gostando dos nossos conteúdos, por favor, dê aquele triplo C. Curta, comenta, compartilha, recomenda aí para os amigos. A nossa convidada de hoje, além de ser muito linda, é sexóloga, especializada e certificada em dependência emocional e transtorno de personalidade narcisista. Para mim, ela é influencer, trabalha forte no Instagram, tem muito mais do que 153 mil seguidores, casada com Marcelo e mãe do Lucas, é Alice Arantes. Bem-vinda! Prazer imenso estar aqui, é uma felicidade muito grande. Eu estou me sentindo honrada de poder ter esse espaço para falar de um tema tão delicado, tão importante de ser informado, inclusive no meio evangélico. É muito importante que as pessoas tenham conhecimento de tudo isso. E eu estou aqui com o coração saltitando de felicidade e me sentindo realmente muito honrado. Eu quero agradecer a Priscila pelo convite, a esse espaço aqui maravilhoso. E vamos lá, porque hoje vai ter muita conversa. Muita conversa importante. Mas olha só, você falou que seu coração está saltitando, então me conta, por que mulher salto 15? Então, isso foi bem no iniciozinho, quando eu comecei com alguns workshops, alguns grupos fechados de mulheres, e foi no Rio de Janeiro, isso em 2015 ainda. E eu andava muito de salto alto, eu falava muito sobre autoestima, sobre... Lá no Rio, a gente sabe que as mulheres andam mais de rasteirinha, andam mais à vontade. E um workshop que eu fiz, e como os meus workshops eram bem focados em autoestima, autoconfiança, eu nem gosto muito de falar essa palavra que está tão deturpada hoje do empoderamento feminino, certo, né? Mas era tudo envolvido, girando em torno disso, no verdadeiro significado do empoderamento, né? Não esse empoderamento distorcido que anda sendo dito por aí. E aí uma pessoa que me contratou para o workshop, ela começou a me chamar de ela é mulher salto 12, ela tá sempre com salto, com a autoestima lá em cima. E aí quando eu fui criar o Instagram, a pessoa que fez a logomarca, que fez tudo isso, disse, olha, o salto 12 não tá rolando, né? Não tá legal, até porque o salto 12, uma mulher mais baixinha coloca e nem dá esse destaque todo, porque isso aí realmente é uma metáfora, né, para que a gente possa mostrar aí uma mulher forte, uma que se mulher posiciona, que né? se posiciona, uma mulher de postura, uma mulher... Né? Às vezes algumas brincam, olha, só desça do salto se for para subir em outro, até em situações muito difíceis, enfim. E aí surgiu, eu já realizava o trabalho, eu comecei a atender em 2017 e o Mulher Salto 15 começou no Instagram em abril de 2018. Depois, então? Depois. E aí foi quando começou e assim, quando eu fiz a minha primeira, quando eu abri sem postagem nenhuma, eu já tinha 500 seguidores. Opa! Bom demais. Então, assim, ele cresceu bastante quando eu apresentei um programa ao vivo numa TV local de Santa Catarina. Então, ali, naqueles meses, aumentou bastante o número de seguidores, porque era transmitido também pelo YouTube, pelo Facebook, não somente pela TV. Então, ali começou e o trabalho foi fluindo, enfim, estamos aqui. Ah, legal. Mas me conta, por que uma sexóloga de repente vai se especializar em transtorno narcisista? Essa pergunta realmente foi muito feita para mim, Priscila, e eu senti, quando eu iniciei o trabalho, os atendimentos como sexóloga, e muitas pessoas questionavam e achavam assim, a sexóloga só fala de relação sexual. Eu digo para você que às vezes é o que menos é falado. Muitas pessoas procuram achando que o problema está nessa área e o problema de outra área acaba influenciando nessa área do casal. E eu comecei a sentir uma necessidade muito grande, porque até ali necessitando deste conhecimento, porque o narcisista, ele usa muito a relação sexual para manipular, tanto para sedução, para conquistar, para manipular, como forma de controle, né? Como forma de punição e deixar sem. Acredite.
E essa parte da sedução, porque no DSM, que é o livro que ali fala sobre os transtornos mentais, ele só expõe o transtorno de personalidade narcisista do narcisista grandioso, que é o que a maioria acha que sabe o que é o narcisista, né? Mas existem vários tipos de narcisista. Tem-se o conceito que o narcisista é aquele que se acha, tudo é para si, quer tudo para si, mas é só isso, né? Não é muito mais amplo, no né? DSM, eles só explicam o narcisista grandioso, que é aquele soberano, aquele líder, aquele conquistador, mas existe o narcisista oculto, que também é chamado de narcisista vulnerável, que é o mais perigoso. Porque ele não é identificado facilmente, Porque ele não é identificado facilmente, ele é o vitimista, ele é o coitado, ele manipula demais com o vitimismo dele, e esse daí tem autoestima ainda mais baixa, ele se sente realmente... porque, na verdade, eu já estou até falando várias coisas, porque é um tema muito intenso, longo, e o narcisista, ele tem um problema gravíssimo de autoestima. Que está muito baixa. Muito baixa. E é interessante que você pensa que a pessoa está muito bem consigo, por isso quer colocar o outro mal, né? Mecanismo de defesa. É exatamente por isso que ele... É claro que tem um ciclo narcísico no relacionamento. E é totalmente previsível, Priscila. Quando a gente começa com um trabalho, com as terapias, que vem as pessoas até ali... o narcisista, ele é capaz de matar a pessoa viva. De tanto que ele mexe com o emocional da pessoa. É fundamental a reestruturação da vida de uma pessoa pós um relacionamento narcisista, principalmente quando esse relacionamento passou de 2 anos. Tá, então um relacionamento com uma pessoa narcisista é um relacionamento abusivo. Sim. Sim, E totalmente. no caso de um relacionamento abusivo, você acha que é melhor divórcio ou tentar resgatar o relacionamento? Para eu responder essa pergunta, assim, algumas pessoas falam, Alice, então você é a favor do divórcio. Não, eu sou a favor da saúde emocional. Okay. Eu vou explicar para vocês os 4 tipos de relacionamento para que fique mais entendido o porquê os profissionais da área de saúde emocional trabalham o divórcio em relacionamentos abusivos. Tivemos aí recente uma cantora gospel que foi assassinada pelo marido. Sim. E são situações realmente muito graves, porque nem vou dizer não é só, porque não é só, o que eles provocam de destruição emocional na vida do parceiro ou da parceira. Okay. Mas eu vou explicar rapidamente para que a resposta fique mais... Existem 4 tipos de relacionamento, que é o funcional, é aquele que está tudo bem, que o casal está feliz, não é o relacionamento perfeito, que não existe relacionamento perfeito, mas tudo funciona, existe respeito, Os problemas são resolvidos à medida que surgem, né? Tá tudo certo. O segundo é o que já passou a ser disfuncional. Opa. O disfuncional, que quando passa para o disfuncional, aí a gente já fala do leve, médio e grave. Tá. Né? E aí, quando chega o disfuncional grave, ele já é um relacionamento tóxico, que é o 3º tipo que eu iria falar. Não menos importante, tá? Eu estou indo na ordem de gravidade. Okay. Né? Gravidade emocional. O tóxico, o que é o relacionamento tóxico? São 2 pessoas que estão disfuncionais emocionalmente, que se atacam. Então, o relacionamento tóxico, ele tem resgate. Às vezes, existe o tóxico leve, médio e grave. O grave já é uma situação bem delicada para esse resgate. Mas o tóxico são 2 pessoas que estão disfuncionais emocionalmente, se atacando. As 2 pessoas se atacam. E aí vem o 4, que é o abusivo, que muitas pessoas não sabem a diferença do relacionamento tóxico para o abusivo. O abusivo não são 2 pessoas que se atacam, é uma pessoa no poder, uma pessoa manipulando,
uma pessoa destruindo a outra, que é chamado de vítima. Realmente, então, no abusivo nós temos uma vítima. No tóxico, os São dois duas estão no mesmo pessoas nível se ali. atacando. Grave também, né? Grave. E desagradável, Grave. né? O ambiente E aí deve ser péssimo. São brigas, são gritos, é falta de respeito, né? Que nem sempre acontece no relacionamento abusivo. E esse ponto que eu quero chegar. As pessoas, a gente, 30 anos atrás, 20 anos atrás, vamos menos, 15 anos atrás talvez, isso não era tão falado em redes sociais, que nem tinham tanto como hoje, né? Imagina, o WhatsApp começou em 2012, o Facebook em 2009. Então tá bem recente tudo muito isso, recente. né? Quando começou ainda, não existiam muitos profissionais da área de relacionamento ali em redes. Né? Hoje, eu estive até agora conversando com uma amiga que não tem relação nenhuma com a área de relacionamento. E ela, Alice, eu abro o Instagram, eu abro o Facebook, só se fala em narcisista. E eu até perguntei para ela, você que não é da área, porque para mim é claro que vai aparecer, até pelo algoritmo ali deles verem o que a gente busca, o que a gente assiste. Então você que não tem nada associado a isso, aparece, só se fala disso. Mas todo abusador é narcisista? Não. Porque parece que sim, né? Todo narcisista é abusador. Mas todo narcisista é abusivo. Tá. Muito. Eles têm um poder de manipulação, que eu vou chegar lá, impressionante. E o abusivo, ele pode não ser narcisista, mas é uma pessoa extremamente disfuncional e que certamente passou algo lá na infância. E muitas pessoas se enganam achando que, assim, todo abusador passou um trauma de infância, todo abusador teve um problema com o pai, mãe, com... Nem sempre, às vezes é até o filhinho dourado, o mimadinho, aquele que se torna vamos falar assim, um playboyzinho, que o papai dá tudo, que tem tudo. Ele pode se tornar um abusador. Mas essa mentalidade de narcisista e que tem um problema na infância, ela é amplamente vendida nas séries de televisão, nas novelas, nos filmes. Então, não é um crime, mas meu Deus, é um coitado, né? Uma vítima da sociedade, uma vítima das circunstâncias. Eu acho que isso é simplificar o problema. Mas existe cura? Existe tratamento para o narcisista e para esse abusador ou não? E aí é o ponto bem delicado, que é o que eu mais acho importante ser dito e esclarecido, principalmente no meio cristão, no meio evangélico. Por quê? Como eu citei agora dessa cantora gospel que foi assassinada, ela foi assassinada por um abusador, mas o índice de suicídio está aumentando muito das também. vítimas, porque o emocional da pessoa fica realmente destruído. E o narcisista não tem cura. Por quê? São 2 fatores. Um é o fator genético. O cérebro... Narcisista não tem cura? Não tem cura. Também ele não tem empatia, não reconhece que tem problema, né? Você chegou no ponto principal. O cérebro do narcisista é diferente do cérebro de uma pessoa funcional, de uma pessoa que pode vir a ter problemas, pode ser ter rompantes de agressividade, alguma coisa, vida, né? Mas não é desenvolvido a empatia no cérebro do narcisista. Ele não tem sentimento nenhum pelo próximo. Ele não tem compaixão nenhuma pelo próximo. E mais, ele sente prazer de ver o outro sofrer. Pois aí você me complicou, porque é narcisista ou psicopata? Narcisista. E o narcisista, e a grande diferença, e que é importante falar, pelo incrível que pareça, em muitos casos o narcisista pode ser pior que o psicopata. Opa. Por quê? O psicopata, ele não precisa de validação de ninguém. Ele vive muito bem sozinho. Ok. Ele não precisa, mas o narcisista depende mesmo, né? O psicopata, ele é o Deus, ele é acima de tudo, assim. Tanto ele tá doente mesmo. A sociedade deles é importante. a maioria do psicopata é ateu. A maioria do psicopata é ateu. Importante saber. Né? E o narcisista não. Ele necessita da validação do outro. Ele não tem identidade. Ele se adapta de acordo com aquilo que ele quer para ele manipular. Se ele encontra uma pessoa, vou dar exemplos básicos e bem simples. Okay. Ele encontra uma pessoa que gosta muito de praia, ele passa a gostar muito de praia.
Aí ele se relaciona com a outra que não gosta muito de praia. Eu não gosto de praia, areia me incomoda. Ele não tem identidade. Eu tô falando de coisas simples. Simples, do básico. Só que isso vai se potencializando, porque no início parece tudo lindo. Agora até falando... Parece que ele se identificou muito com a outra pessoa, alma gêmea, né? O narcisista, ele é expert em entrevistas, em descobrir coisas do outro. Ele fala muito pouco dele. Mas ele é um excelente extrai tudo do outro. Ai, meu Deus. Para que ele possa manipular o outro. E no momento da relação, da desqualificação, que esse momento chega, ele usa todas as fraquezas da vítima contra ela. Ele se torna muito amigo no início. Ele é o melhor amigo, ele é o melhor ouvinte, ele é querido. Por isso que são pessoas que a gente não desconfia. E a perversidade é muito grande. Outro ponto, assim, até já que a gente falou, né, da psicopatia. O psicopata é fácil da gente perceber na infância que é um psicopata. O narcisista, não. A gente só começa a perceber e ter essa visão depois ali dos 18, 19 anos. Eu sei que pode parecer óbvio, mas relações abusivas deixam traumas? Muitos. E aí é que eu vejo, assim, ser muito trabalhado, principalmente nas redes, né? Para que a pessoa saia dessa relação, para que ela identifique a relação. Quem está dentro da relação não tem os olhos de quem está fora. Por quê? Ela não é ruim o tempo inteiro. A oscilação é muito grande. O narcisista, ele é capaz de se declarar, de dar flores, de fazer uma surpresa linda, de ficar bem, de prometer melhoras. Ele é excelente em prometer melhoras, em prometer, principalmente quando já está no momento difícil do relacionamento, não cumpre nada. Mas não é ruim. A gente tá vendo aí agora de pessoas famosas, e o caso da Ana Hickman. Aquilo ali não foi ruim o tempo inteiro. As pessoas, por que ela só está falando agora? Por que ela suportou tantos anos, né? Quem não tem conhecimento, assim, mas agora, depois de mais de 20 anos que ela vem falar, não foi ruim. As pessoas de fora que não têm conhecimento não entendem que aquele relacionamento ele não foi 20 anos ruim. Claro que não. Senão não permanecia ali, né? Essas oscilações que destroem o emocional da pessoa. Porque ela se sente amada, ela se sente desqualificada. E aí ela vai perdendo a identidade. E aí ela vai se perdendo no meio daquela... Ela já chega num momento que ela não sabe nem quem ela é, do que ela gosta. Essa desconstrução da identidade é um dos resultados é um dos traumas. Desconstrução da identidade, a pessoa passa a ter muitas distorções cognitivas, medo. Ela se acostuma a viver com medo. Porque é uma relação de ameaças, é uma relação de ameaças de abandono, é uma relação de oscilações, é uma relação que chega na fase da desqualificação, da difamação. Então, assim, ela se acostuma a viver com medo. Ela sai dessa relação, se ela não se trata, não se cuida, ela entra num próximo relacionamento já vivendo no medo. Quando ela entra num relacionamento saudável, por que eu estou vivendo esse relacionamento saudável? Ela começa a sentir até a falta da emoção que ela sentia no anterior, emoção negativa. Mas o inconsciente, que é o nosso inconsciente, que capta tudo, né? Quando a pessoa, vamos supor, a pessoa tem vamos falar até de algo mais grave, um AVC, ela consegue escovar o dente, certo? Certo. E ela consegue escovar o dente porque no consciente dela ela tem aquilo, não é o inconsciente que está fazendo tudo. Ela pode perder a consciência, ela pode perder a memória, ela pode perder tudo isso, mas ela vai escovar o dente, ela vai saber fazer as coisas. Esse relacionamento, pelo que você está descrevendo, ele cria uma dependência. Dependência emocional absurda. Você quer sair, mas às vezes não consegue. E aí o que acontece? Quer sair, não consegue, tem o medo das ameaças, tem o medo de recomeçar. E aí nós que fomos nascidas e criadas no lar evangélico, nós fomos nascidas e criadas para manter a família, para não aceitar o divórcio. A gente tem até casados para sempre, né? Tipo, engula sapo para sempre, não resolva os problemas. Magnífico. É maravilhoso, não pode menosprezar, né? O casamento é a ideia de Deus, e como ideia de Deus e propósito de Deus, a gente sabe
que é o melhor. Quando dá errado é porque tem um fator humano disfuncional no meio da equação, Sim. né? Priscila, eu vou dizer para você, assim, vou dizer aqui até em nome de muitas profissionais, terapeutas na área de relacionamento, nós nos sentimos muito mais felizes com o resgate de uma relação do que trabalhar ali e enfrentar junto com o paciente, com o cliente, um divórcio. Porém, quando existe um relacionamento abusivo, um relacionamento com um narcisista, isso é muito perigoso. Pode causar morte, como aconteceu com a nossa amiga lá, a cantora gospel. Exatamente. Mas me fala, nesse contexto todo, no casamento, nesse relacionamento disfuncional, qual é o papel da pornografia? Tem muita gente, inclusive no meio cristão evangélico, infelizmente, viciada em pornografia. E olha, tem sido muito falado também que é mais fácil o narcisista ter o vício da pornografia. Isso não é regra, isso não existe, não procede. Muitas pessoas que não são narcisistas, que não têm transtorno, podem chegar a esse vício. Priscila, todo vício é consequência de um vazio. Ok. Todo vício é a fuga e o preenchimento de algo muito vazio e mal resolvido que está na pessoa. Certo. O vício, independente de ser um vício de drogas, um vício, é algo grave. Uma pessoa funcional, uma pessoa saudável emocionalmente, ela não vai cair, vamos colocar assim, nas garras de um vício. O que acontece... Quais são as possíveis causas da pessoa cair nesse vício? Que era o que você ia falar, né? O que acontece para a pessoa se tornar esse viciado? É muito importante existir a investigação, tá, dessa pessoa, de como foi a infância dela, se ela sofreu algum abuso na infância, como que foi o início da vida adulta dela em relacionamentos, como foi o início da vida sexual dela e como está a autoestima dessa pessoa. O viciado em pornografia é uma pessoa com autoestima e autoconfiança muito baixa. Ele está com a autoestima e autoconfiança extremamente invalidada. Eu vou até falar para você sobre o narcisista dentro do vício na pornografia. O narcisista... Aí o negócio fica grave de vez, né? O narcisista, ele se sente inferior. Ele sabe que ele é inferior. Ele sabe que ele certamente... isso não é regra, como eu falei. Tem ali o filhinho do papai que teve tudo. Criado com vó. Exatamente. Né? Que pode vir a se tornar, mas tem o fator genético também, como eu falei, fator genético e o meio social. E o narcisista, quando ele está ali, hoje, nós temos acesso à pornografia, nós temos, né? Essas pessoas têm. Tá muito fácil. Muito fácil. Porque antigamente a pornografia era no escurinho do cinema, numa revista, muito em secreto. Hoje tá o inimigo íntimo, dentro de sua casa, no celular, no computador, na TV, o que valida muito mais a inferioridade do narcisista, porque ele se sente extremamente importante. Você imagina um narcisista que precisa da validação externa, vivendo algo virtual com uma outra pessoa que está 100% ali, está sendo paga. Está sendo paga. Mas está sendo 100% ali com atenção para ele. Ele se sente... O máximo, né? O máximo. Isso sendo homens e sendo mulheres, porque existem casos de mulheres também. A estatística é muito maior, sim, com os homens ainda, tá? Mas existem viciados em pornografia, mulher também. Com certeza, não se fala muito e tudo parece que são só os homens, mas não, tem mulher viciada em pornografia. Sim, e o que ele busca muito ali, o aumento do prazer da dopamina. A serotonina de uma pessoa viciada em pornografia é baixíssima, com certeza. A vida dela certamente está sem prazer em várias áreas. E ela acaba buscando aquilo ali, porque aquilo ali, a adrenalina que acontece no corpo dela e o aumento de dopamina é muito similar com pessoas viciadas em droga. É uma droga. Mas aí vem a pergunta que não quer calar. Tem tratamento? Tem cura? Tem tratamento. É importantíssimo que a pessoa tenha uma reestruturação de vida, porque a vida dessa pessoa
está extremamente disfuncional, sem prazer, depressiva, Ok. tá? São pessoas depressivas, viciadas em pornografia, são pessoas... Elas precisam entender, antes de mais nada, os males que elas estão provocando para elas mesmas com isso. A disfunção sexual de uma pessoa viciada em pornografia é enorme. Ela não... Até porque o que ela vive ali na pornografia não é uma realidade. Não. É algo que absolutamente ninguém vai viver na vida real. Mas eu acho interessante, a pessoa tá pagando e ainda acha que é importante? Tá tão perdido nessa disfunção aí que... São vários questionamentos, Priscila, que a gente faz em relação ao narcisista, e a gente precisa sempre lembrar, o cérebro deles não funciona como o nosso. Por isso que fica difícil a gente entender, né? Muito difícil, né? E eles mentem demais. Eles negam eles são capazes, eu já atendi mulheres com homens viciados em pornografia, e que ela pegou prova, mostrou, e com as provas ele é capaz de manipular e dizer que a tecnologia de hoje permite que aquela prova seja criada, que é mentira. Mesmo sendo dito cujo ela ali na foto. Eles são capazes de mentir o que é impossível de esconder ali, com provas, com vídeos, com... Hoje em dia existem aplicativos que criam vídeos, que colocam o nosso rosto ali. Sim, aí ele vai falar tudo isso. É muito fácil criar, olha que eles falam muito fácil criar uma conversa no WhatsApp. Ah, meu Senhor. Mas olha só, já que a gente está terminando, porque nosso tempo Já? é desse tamaninho, me conta aqui. Nós estamos falando de relações abusivas, de narcisismo, de pornografia, desse tipo de vício. Onde entra Deus nessa equação? Eu sei que a maioria dos profissionais não gosta de falar de Deus, que a ética diz que religião, Deus não salva. Mas para nós aqui, no Conversão, que é uma conversa grande, mas também Jesus na causa, como que Deus entra nessa equação toda? Olha, falando sobre apenas o vício da pornografia, tem cura, existe tratamento completo de tudo isso. Certamente a área espiritual dessa pessoa está extremamente fragilizada ou nem existindo, né? Agora, falando do narcisista, infelizmente, não tem cura. O narcisista passa a vida prometendo que vai mudar. Ele não se reconhece narcisista, ele não se reconhece ruim, ele não entende, até porque ele nunca está errado. Ele nunca está errado. Se não está errado, não tem o que pedir para consertar, exatamente, né? Quando a gente fala de conversão, o principal que faz parte da conversão? É o arrependimento. É o arrependimento. Como que alguém vai se converter se ela não tem como se arrepender? Não tem culpa de nada, ela não se errou, arrepende. Né? Ela não reconhece que está errada. Isso o narcisista, o psicopata, é muito forte falar isso, Priscila. É muito forte falar isso. Mas nós que estudamos, eu tenho várias colegas evangélicas, várias colegas que fazem um trabalho grande nas igrejas. Eu nem vou citar nomes aí de assassinos que se tornaram pastores, né? A gente tem histórias, inclusive aqui em Belo Horizonte, sobre Sim. isso. Sem citar nomes, não existe conversão de um psicopata. Ah, mas ele chorou quando ouviu falar de Deus. Vídeos aí que a gente já viu, né, de um americano. A gente não sabe por que ele chorou. Aonde que foi ali o porquê? O psicopata se sente um Deus, acima de todas as coisas. Ele pode tudo, não existe regra. Então, a gente acaba se sensibilizando porque temos empatia, nós temos sentimento. Nós temos... Mas, infelizmente, não tem cura, e o sofrimento da pessoa que convive é muito grande, e também é importante ter o acompanhamento de um profissional da área, porque eu tenho visto muita coisa ser deturpada por aí. Todo mundo agora é narcisista. Qualquer coisinha, Mais do que isso, Lícia, não só todo mundo é narcisista, como todo mundo é terapeuta. Todo mundo tem a solução. Virou terapeuta, não tem conhecimento nenhum das linhas da psicologia, de qual usar ali. Então, esse cuidado é muito grande, porque a gente define... o diagnóstico do narcisista é feito mesmo pelo psiquiatra.
Ok. Nós podemos diagnosticar com fatores quantitativos e não qualitativos. Então, o que acontece que está tendo aí essa confusão? Tem uma característica que dizem assim, todo mundo tem no mínimo uma característica narcísica, né? Porém, não tem a perversidade. Ok. Pode ter uma, duas, e a gente tem a lista ali, a investigação nos primeiros atendimentos é muito grande. Nós que trabalhamos na área, já temos aí anos de experiência, não passa da segunda sessão para a gente perceber que é narcisista. É rápido assim. Porque a gente tem já as perguntas específicas, a forma, e é impressionante como que eles são previsíveis. Priscila, até o vocabulário e as respostas deles são as mesmas. É impressionante. Eu acho que a gente vai ter que conversar novamente, porque o assunto é muito importante. Muito. E assim, como todo mundo está falando de narcisismo, de relações abusivas, está na mídia o tempo todo e está aparecendo gente denunciando, a gente precisa voltar e, à luz da palavra de Deus e à luz da terapia, buscar uma solução. E a solução talvez seja abandonar o narcisista, por mais que a gente queira casamento e não divórcio. Como a gente tem que terminar, fala direto aqui para sua câmera um recado bem legal, assim, deixa esperança para o povo aí. A esperança de relacionamentos com reciprocidade, com respeito, com admiração e, importantíssimo, o casamento para fluir. Casamento, nós sabemos que não é fácil, mas é essencial a vida espiritual do casal unidos juntos. Você pode estar bem em todas as áreas da sua vida, mas se você não cuida da sua vida espiritual junto com o seu marido, com a sua esposa, é bem provável que a brecha aí para algo maligno, algo ruim entrar, e a falta de sabedoria e de conduzir tudo isso ser extremamente destrutiva é muito maior. Com Deus é muito mais fácil, sem dúvida, e muito importante procurar profissionais qualificados, até para esclarecimentos, para conduzir a situação, para fortalecer o emocional, para o resgate de uma identidade ferida, independente do tipo de relação destrutiva que essa pessoa está vivendo, ela precisa de uma reestruturação de vida. E para isso o acompanhamento terapêutico é extremamente importante. E nós da área de relacionamento, nós terapeutas, eu já falo aqui por várias, eu participo de um grupo de terapeutas de educação continuada, e ali a gente troca muitas ideias, muitas experiências, e nós desejamos muito relações mais funcionais e saudáveis, até porque dói demais ver coisas acontecendo, ver número de suicídio aumentando, número de desastres, como a gente viu recente agora com essa cantora gospel, acontecendo. E aí? Como será que se sente um líder espiritual aconselhando uma cantora gospel a não se separar de um relacionamento desse, e aconteceu o que aconteceu, a vida dela não vai voltar? Então é muito triste, é muito sensível, mas é muito importante a busca por terapeutas qualificados nessa área para buscar ajuda. Legal, Lícia Arantes, Mulher Salto 15 lá no Instagram. E olha só, a Lícia está lançando um e-book super maneiro, muito interessante, que é o Ciclo do Fim. Esse Ciclo do Fim vai te dar um monte de dicas, start para sair de relacionamentos tóxicos, abusivos, e para ficar inteiríssimo. Seja você um rapaz, uma mulher, um homem, uma mulher, você vai ficar muito bem. Muito obrigada pela companhia, Lícia. Muito obrigada. Está com o link no perfil, na bio, tá? Ele tá com preço especial porque eu lancei ele na virada de 31 para 1º agora. Olha, tá vendo? Ciclo do Fim. Então, lembrando que esse e-book não é apenas para relacionamentos que estão fragilizados. Eu costumo dizer que é o preventivo, né? De você ter conhecimento de como manter o seu relacionamento saudável e feliz. Não espere ficar ruim para buscar ajuda, né? O brasileiro só busca ajuda. O procrastinador deixa para o último instante, né? A cultura do Brasil não é a medicina preventiva, não é o preventivo emocional, e só busca realmente quando está ruim. E é importante a gente cuidar para que não fique ruim. E é esse e-book que está muito especial, eu estou bem feliz aí, tem poucos dias, né? Começou dia 1º a vender, e
e tá muito especial para vocês. Legal, adquira o e-book da Lícia Arantes, e também dê uma lidinha no Autoestima, do pastor Jorge Linhares. E também tem inveja, solidão, caverna, suicídio, solidão, depressão. Os temas são fortes, mas os textos trazem alívio, alento e esperança no Senhor Jesus. Muito obrigado pela companhia e até o próximo Conversão. Até o próximo.